Gente, bom dia. Eu me chamo Mariela, sou R11. Hoje, sobre preceptoria da doutora Ana Paula, eu vou ministrar uma aula sobre vulvovaginite. Vou abordar um pouco sobre vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal, tricomoníase e as vaginites inespecíficas, como, por exemplo, a descamativa, a inespecífica atrófica e a vaginose citolítica. Bom, o que vem a ser os movimentos do trato genital inferior? São todos aqueles que acontecem abaixo do orifício interno do colo do útero, tá? E podem ser tanto vaginites quanto cervicites. No caso aqui, a gente vai abordar sobre as vulvaginites. A vulvaginite, ela tem ser, como o próprio nome diz, switch, é uma inflamação que pode acontecer no colo ou na parede vaginal, como pode acontecer também na parte da ectocervix. A vaginose, ela já vai ser a ausência de inflamação, onde a gente vai ter um desequilíbrio da flora. A motorreia, ela já vai ser um corrimento mais excessivo, mas ele é um corrimento normal, ele não é um corrimento patológico. Ecossistema vaginal e pH. O nosso ecossistema vaginal ele é composto tanto por uma microflora endógena quanto uma microflora exógena e a sua relação com o hospedeiro, relacionado com o pH, relacionado também com a questão do estrogênio. Então, se tudo isso estiver em equilíbrio, a gente tem um ecossistema normal. Caso haja desbiose, a gente vai acontecer as vulvovaginites, tá? É importante salientar que o principal agente que faz parte da proteção da nossa flora vaginal vão ser os lactobacilos, que são bactérias gram-positivas. Eles, juntamente com o glicogênio, vai formar ali o ácido lático, vai formar também o peróxido de hidrogênio, e tudo isso vai fazer ali a proteção contra patógenos externos da vagina. No menágeno, a gente tem um pH abaixo de 4,5, temos um estrogênio mais elevado, né? Consequentemente, a gente tem maior quantidade de lactobacillus e maior quantidade de ácido lático. Em mulheres pré-puberes e pós-menopausa, a gente tem a característica da hipoestrogenia, então, consequentemente, essas mulheres não vão ter uma proteção vaginal tão boa, porque elas não vão ter muitos lactobacilos, não vão ter um pH tão ácido assim para proteger a região vaginal. A questão positiva. Se o pH estiver normal, não tudo bem, Sim, não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença de pH normal, não. tem. A gente vai citar logo mais à frente. Aliás, inclusive, antes, você vai falar depois, é importante, comorbidade ginecológica. pH normal. Entendi. Certo. Mas é uma característica só. Tá bom. Em relação a isso, a gente pode acontecer a desbiose vaginal, uma redução de lactobacilos e, consequente, aumento dos patógenos. Na anamnese, a gente vai perguntar, primeiramente, a idade da paciente, quando aconteceu esse corrimento, se é recorrente ou não, quanto à cor, a quantidade, se tem cheiro, faz uso de algum método contraceptivo, faz uso de outros medicamentos, como antibióticos, parcerias sexuais, se é homossexual ou heterossexual, se tem vários parceiros ou parceiro fixo, quanto aos hábitos de vida, se ela tem uma alimentação mais regrada, vida, se ela é sedentária, quanto ao ciclo menstrual também, e as práticas de higiene ginecológica, que ela faz uso de produtos na região íntima, lembrando que sabonetes íntimos a gente só faz uso na parte externa da quanto ao corrimento vaginal normal, ele tende a ser transparente ou branco, sem um odor forte associado, com um volume de aproximadamente 3 ml por dia. É um fluido vaginal composto por células da camada superficial da vagina e do epitélio ectocervical, e o pH costuma estar entre 4 e 4,5. Na avaliação diagnóstica, claro, o diagnóstico ele vai ser clínico, a gente pode complementar com algumas ferramentas. Algumas delas vão ser o pH vaginal, que é uma fitinha que você vai colocar na parede vaginal e lá vai dizer se o pH ele é mais ácido ou mais alcalino. O exame a fresco, você vai coletar ali o material da parede vaginal, né? E você vai colocar a solução salina e analisar no microscópio.
Bacterioscopia grã, você também vai analisar no microscópio, mas você vai colocar um corante. E o teste das aminas, né, com hidróxido de potássio 10%, que você vai colocar naquele conteúdo. Se vier aquele cheiro que a gente chama de peixe podre, é característico de um teste das aminas ou if teste positivo. As principais causas de vulvaginites, em primeiro lugar, nós temos a vagina bacteriana, 40%. Em segundo lugar, a candidíase vulvaginal. E em terceiro lugar, a tricomoníase. Em quarto lugar, tem as vaginites, as vaginites não infecciosas, né? Que é a citolítica, a trópica, a específica e a escamativa. Sobre a vaginose bacteriana. É a causa mais prevalente de rompimento vaginal quando o fecho em mulheres em idade reprodutiva. Ela vem ser, então, né, desequilíbrio ali da flora vaginal, com a substituição por bactérias anaeróbias, principalmente a Gardnerella vaginal. Por que vaginose? Porque a gente não tem uma inflamação tão característica. A gente não vai ter tão evidente parede vaginal características inflamatórias, a gente não vai ter uma dispareunia tão intensa e ela é uma IST? Não, ela não é uma infecção sexualmente transmissível, mas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas, principalmente em relação ao sêmen masculino, que tem um pH mais alcalino. Então, quando ele entra em contato com o pH ácido da vagina, pode acontecer uma desbiose e causar a vaginose. Você ainda está, então, assim, discussão, mas ela é uma exceção, porque não é observado nas crianças. Então, assim, é muito comum que vocês tenham relação sexual, então sempre fica o questionamento, mas todos os anos isso é muito discutido. Quando pode matar os sem consciência, né? E existe alguns profissionais, né, alguns psicólogos que caracterizam pelo aspecto também, né? Mas hoje ainda não é considerado. Acho que existe uma grande tendência do cultura a mudar isso. Entendi, doutora. Sobre a fisiopatologia das aminas, vaginose bacteriana, a gente tem uma redução do lactobacilos, consequentemente a gente vai ter um aumento do pH vaginal, aumento das bactérias anaeróbias, como a Gardnerella, liberação de enzimas proteolíticas e, consequentemente, aquele corrimento vaginal característico com o odor. Epidemiologia e patologia de nicho. Em mulheres em idade reprodutiva, cerca de 20% das mulheres são afetadas, faz parte de 40% das recheias vaginais no Brasil, e a desordem mais frequente nas mulheres das causas do trato genital inferior feminino. Tá? Alguns fatores de risco nós temos aqui o comportamento sexual, como múltiplos parceiros masculinos, sexo desprotegido, sexo anal receptivo antes do vaginal, mulheres que fazem sexo com mulheres, hábitos de vida como o uso de bustas vaginais, tabagismo, estresse crônico, fatores biológicos como a raça negra, menstruação devido à alteração do pH. E é importante salientar também que a vaginose bacteriana pode acontecer em mulheres que nunca tiveram relação. Quanto ao quadro clínico, é um pigmento branco acinzentado, amarelado, odor típico de peixe podre, né? Característico também a ausência de inflamação, como já falei com vocês. A gente não tem sintomas inflamatórios tão evidentes. Aqui eu trouxe o diagnóstico, que a gente pode dar 3 deles para dar o diagnóstico, 3 dos 4, para os critérios de câncer. Corrimento típico, pH vaginal acima de 4,5, teste das aminas positivo e a presença das pincéis usando da microscopia. Lá eu trouxe para vocês uma pincel. Como vocês podem ver, nós temos várias bactérias anaeróbias na célula epitelial e do lado nós temos uma célula epitelial normal com a presença de lactobacilos, bastões aqui. Temos também o sistema de intraveiculose porque existe um certo estado de instituição da gente ou investir só, ou melhorar a vivência, situação. Ela é obrigatória.
Olha só, a principal questão do volume externo. E a maioria é sintomática. Esse 40% é sintomático, a maioria é sintomática. E causa vários riscos persistentes para HPV, riscos de infecção respiratórias, riscos de gestação. Isso, então, assim, em vez disso, não consegue mudar na minha vida. Em vez de tudo fazer, e a gente não sai, existe se investir no Estado, que é uma coisa que deveria estar no nosso vídeo, e é muito importante. A gente vê o quanto coisa de solo, né? O que interessa fala, se a pessoa falou que ela vai jogar para as coisas, não pede nada. China, não pede nada de China, imagina você, quando a gente for falar você sempre, ele rodou bem, diretamente também, socialmente, né? Acaba que afeta muito a convivência disso. Então, assim, por que não investir isso com tratar? Aí a gente vê a quantidade que estava numa enquete de economista que é uma marca. E a maioria respondeu de forma errada as perguntas. Porque a gente não fez, né? Olha só a vantagem, porque é uma congresso de economistas, e eles perguntam, acho que não conversa com mas eu deixo eu vou também não. Como foi que eu estou falando? Tipo, que já não eu mais só vai médico, então, aí é isso, então, eu não sabe como é que se colocar, eu vou falar, não só vou mesmo, sem mais, que é constar, e não é. Nossa, são pequenas coisas que podem mudar como eu sou, né? Me dá uma forma, porque eu tenho dois anos para fazer experiência, eu até consigo integração social clínica, educação, e a coisa dos meus clientes. Então, eu vou precisar conseguir colocar esse texto que eu vou dar o feminino, na verdade, essencial. Na verdade. Em relação ao sistema de imuno, gente, nesse sistema aqui, ele vai avaliar a quantidade de lactobacilos, gartarelas e bacterióides, bacilos fúngicos, que são os mobilúnculos, né? E vai ver a quantificação. Os scores vão variar de 0 a 3 de uma flora normal, 4 a 6 de uma flora intermediária, 7 a 10 de uma ginose bacteriana. Então, se eu tenho, nessa análise, mais lactobacilos, consequentemente, eu vou ter um score mais baixo, então vai ser um score de uma flora normal. Se eu tenho pouco lactobacilos e mais gastronerelas, vai aumentando o score. Eu tenho uma flora intermediária ou uma flora com mais características de lactose bacteriana. Do lado, a gente tem uma céu, né? Eu vou passar para vocês. O tratamento, a primeira opção vai ser incluindo gestantes e lactantes. O metronidazol, 250 mg, 2 tomogramas oral, 2 vezes ao dia por 7 dias. Ou o metronidazol gel vaginal, 100 mg um aplicador via vaginal à noite por 5 dias. A segunda opção vai ser a clindamicin, 300 mg de oral, 2 vezes ao dia por 7 dias. Casos de recorrência, podemos fazer o uso do metronidazol, 50 mg, 2 ml de oral, 2 vezes ao dia, de 10 a 15 dias, ou o metronidazol gel, 10 dias mais ácido bórico, por 21 dias, mais o metronidazol gel 2 vezes por semana, de 4 a 6 dias. Lembrando que o tratamento das parcerias sexuais não é recomendado. Já tá meio incerto ainda, né? Era isso. Pode deixar. Quanto às complicações, a gente pode conhecer complicações ginecológicas, uma endometrite, celulite, vaginal, infecções pós-operatórias, aumentam o risco da infecção por HIV em até 6 vezes, complicações obstétricas como abortamento, plasma, queimaduras de membrana, logo no tratamento oral. Não estou com perguntas. Mas, obviamente, gel vaginal. Criança toda, não, eu nem ele, ele chega aí, mas não coloquei, só coloquei a hora. Aí depois, primeira das vezes, a gente podia dar uma opção do tratamento total também. Tá. Às vezes você nem conta, porque não sei se
sei se é por isso, né? Mas não existe a são mais aqui, para você colocar como regular. Físico fazer. Então, é uma opção. Mas tem que lembrar que não adianta prescrever. Acho que era lá assim, antigamente, o nome antigo não existe mais, foi retirado. Mas ele dá uma opção. Tá, tá bom. Clindamicina, clindamicina vaginal, né, doutora? Recorrência, né? Ela pode recorrer de 15% a 30%, em 30 a 90 dias após o tratamento, 70% recorrem a 9 meses. Existem fatores que podem favorecer essa recorrência, como técnica de preservativo, uso de plumos, preludil e a resistência bacteriana. Candidíase vaginal, cerca de 75% das mulheres vão ter pelo menos um episódio vaginal na vida, e a segunda causa de comprimento vaginal mais comum. É uma infecção pelo fungo do gênero Cândida, tá? Mas existem outros tipos de Candida. Candida não só o álcool, mas o mais comum é o álcool. Tem também a Candida gravata, o urticária, o triceia e o parapsilose. A transmissão do fungo ele é encontrado na flora vaginal endógena de 50% das mulheres celibatárias, mas nem todas essas mulheres vão apresentar sintomas, né? Dados importantes: 75% das mulheres terão ao menos um episódio na vida, 5% estarão com episódios recorrentes. É raro antes da menarca, pode ter causa por conta do hipoestrogenismo. 10 a 20% das mulheres em idade reprodutiva são colonizadas de forma assintomática. Fatores de risco. Existem fatores de risco hormonais e metabólicos, a gravidez, diabetes mellitus, uso de anticoncepcional com álcool, estrogênio, a obesidade, fatores imunológicos medicamentosos, como o uso de antibióticos, e a flora bacteriana, que consequentemente propicia ali o crescimento dos fungos, né, com a câncer. Os códigos imunossupressores, quimio e radioterapia, infecção pelo HIV, em relação a locais fundamentais, uso de roupas apertadas desses testes, tal de perfume, sabonete íntimo, e o sexo orogenital também é um fator de risco para a fertilidade. O quadro clínico é um quadro clínico com um mento branco e grumoso, semelhante a leite espalhado, né? Sem cheiro, sem odor, que piora geralmente à noite fluido. Outros sintomas que podem apresentar paciente é a dispareunia superficial, edema vulvar, fissuras e escoriações. Aqui ao lado eu trouxe a imagem colo repleto de corrimento branco, grumoso, semelhante a leite espalhado. Quanto ao diagnóstico, claro, clínico, a gente vai avaliar a paciente, estudante especular. Podemos avaliar também através da pico de pH, que é um pH mais ácido. O test costuma dar negativo e o exame é fresco. E o grande, a gente vai observar a presença de hifas e pseudohifas, como coloquei aqui na imagem. Quanto à cultura, ela, que é a mais popular, a candidíase H. saporal, ela é mais utilizada nos casos de recorrência, que ela vai observar quais são os tipos de cândida que tem nessa paciente. Explica essa imagem. Então, aqui a gente tem a convalescência do corpo, né? E as hifas. A hifa, ela costuma ser a parte patogênica da candidíase. Tu não acha que esse esperma daí é um claro? Você vai ver que tem uns ciclos desses que são mais. Claro que isso é. Não posso. Existe sempre falar que isso percebe, né? Isso. Então, quando coloca uma imagem, é sempre bom saber explicar a imagem do pronome. Sim. Então, quando a gente coloca, como a gente disse, a gente tem a lâmpada, né? A gente coloca a secreção, coloca um pouco de som, a gente faz estreia, né, com a lamina, aí coloca no microscópio e a gente vai montar, né? As hifas, que são esses frações das aulas. Sim. Mas existe uma bolinha perolada, né? Que são os micélios, que a gente também é formativa, que também é. Que é a parte da letra uniforme, né? Isso. Tá. Vamos colocar, então, para me deixar nova. Tá bom. Ela tem até um termo em inglês. Pérolas, brilhantes, alguma coisa. Tá. São diferentes, então, tu pode ver. Sim. São meio, tipo, uma luzinha. Sim. Tá. E é uma característica importante, porque, assim,
não é toda infecção, por exemplo, isso aqui está no grande aumento, ela ampliou, né? Sim, Mas, na verdade, não é achar como da lâmpada que está diagnosticado no vídeo. A gente percebe como faz parte da flora, uma característica da lâmpada é a quantidade de sexualização. Então, a presença, simples presença da cândida significa que a pessoa está doente. Principalmente paciente assintomático. sim. Tá bom. Formas clínicas. A gente tem duas formas clínicas. Díase vaginal não complicada e a complicada. Na não complicada, os sintomas são leves ou moderados, tem uma frequência esporádica, o organismo tende a ser apenas a candida albicans e o hospedeiro costumam ser mulheres saudáveis. Na conjuntivite vaginal complicada, a gente já vai ter sintomas mais graves, extensas, esfoliações, fissuras. A frequência, as pacientes costumam ter recorrência, né? Algumas literaturas falam que 4 episódios é considerada recorrência, outros falam que 3, varia um pouco. O organismo são espécies não álcoolas, como a blabrada, a sei, e o hospedeiro costumam ser mulheres com diabetes, HIV, imunossupressão, mulheres que estejam grávidas. O tratamento da candidíase, a primeira opção vai ser o miconazol creme 2% ou derivados gasólicos via vaginal, com aplicador à noite por 7 dias, ou estatina 100 unidades, uma aplicação vaginal à noite por 14 dias, a sachê vai referência do Ministério da Saúde, doutora, e do CDC, que essa iniciativa é meio controversa, né? E aí a gente sempre tem que buscar várias literaturas. E a iniciativa ela já não é em todas as literaturas da primeira opção, falando de muita resistência no começo. Então depois também tem que rever porque uma atualizada, né? Tá. A segunda opção, a fluconazol 150 mg de oral para simplificar, ou a fluconazol 100 mg, 2 comprimidos de oral 3 vezes ao dia. Para que o período vaginal complicado, a gente pode fazer a indução e a manutenção à fase. Na indução pode ser utilizado o fluconazol 150 mg de oral, o dial 4 por 7, ou o traconazol 100 mg, 2 comprimidos 2 vezes ao dia, por dia. Ou o miconazol creme vaginal diário de 10 a 20 dias. E na fase de manutenção, o miconazol 150 mg de oral uma vez por semana por 6 meses. Ou o miconazol creme vaginal 2 vezes por semana. Ou óleo vaginal uma vez por semana por 6 dias. E em gestantes e lactantes, o tratamento é por via vaginal. Tricomoníase é a terceira causa do movimento vaginal mais comum, é considerada uma sexualmente causada aí pelo tricomonas vaginais, que possui 4 flagelos inferiores. É a terceira causa vaginal, né? A vaginal, que é a área da cor, que é resistente, facilita a transmissão do HIV. 30% dos casos são assintomáticos. É importante salientar também que os homens que são circuncidados, como eles são os pais vetores dessa doença, eles tendem a ter menor transmissão por eles. O quadro clínico é o movimento amarelo, desejado, roxo, escuro, teste, cheiro de peito, né? Sintomas inflamatórios aqui vão ser mais evidentes, a gente vai ter uma parede vaginal, características de inflamação, vai ter confite, podemos ver também esse colo framboesa que eu coloquei aqui na imagem. Na maioria das vezes, ele é só visto na colposcopia, mas ele também pode ser visto a olho nu, mas é uma velocidade pequena. Homens são os vetores, geralmente que são assintomáticos, mas eles podem desenvolver a uretrite não gonotóxica, a epididimite ou a prostatite, né? São heterocaracterísticos nos homens. O diagnóstico clínico, claro, mas a gente pode utilizar outras ferramentas como o pH, acima de 5, teste de examinas de uma ser produtivo, o exame à frente, quando a gente vai observar aquele protozoário, quatro flagelos anteriores, além disso, a gente pode descobrir o corpo mais limitado. No grão, vamos ver o parasita negativo de numerologia característica. Na pneumonias, a cultura comum, mais comum é a cultura DACA, que tem uma dificuldade de ser. E o NAAT também é uma ferramenta para a gente ver o PCR, né, o DNA do vaginário.
Trouxe duas lâminas para vocês, uma com cloração e a outra com exame de peixe. A gente consegue ver ali no protozoário das larvas, vários leucócitos que são essas bolinhas. Quanto ao tratamento das pneumonias, a primeira opção, pelo Ministério da Saúde, incluindo gestantes e lactantes, vai ser o metronidazol 400 mg, 5 comprimidos via oral, dose única, ou o metronidazol 250 mg, 2 comprimidos via oral, 2 vezes ao dia por 7 dias. Aqui é a literatura estrangeira, né, doutora? Será que é comente sobre ela ou não? Essa parte do CDC? Posso? Tá. Metronidazol, 500 mg via oral, 12 horas por 7 dias, nas mulheres. Os homens, metronidazol, 2 gramas via oral, dose única. O tratamento alternativo é o tirazol, 2 gramas via oral, dose única. Em pacientes que têm indução HIV, metronidazol, 20 mg via oral, 12 horas por 7. O tratamento deve ser sistêmico, porque o tópico ele não atinge, né, as glândulas vaginais da mulher, e as parcerias sexuais devem ser tratadas obrigatoriamente e deve-se indicar a abstinência sexual durante. Só toma cuidado, porque isso é um pouco. Não é mesmo. Diga, doutora. Não, Eu gostaria de falar dar uma. não posso falar? Tá. As complicações podem ser ocasionadas pela fibromialgia, como maior aumento colestérico da paciente, ruptura prematura de membranas, parto prematuro de baixo peso no nascer, coritonite e infecção temporal, e deve-se tratar a paciente independente da idade gestacional. Nós temos também uma questão importante que é o efeito no sexual das pacientes Já acabou. Não existe mais. Já foi comprovado que são. É mais recente isso, né? Sim. Que não é efeito dos adultos. Mas isso é mais recente. Então, tá. Você vê, é bom achar esse tipo de forma. Tá bom. Tá, pode. Mas eu posso falar essa parte aqui ou não? Depois posso. Vaginite descamativa, ela vai ser uma vaginite purulenta única de etiologia desconhecida, mas que imediatamente na pele falsa. Tá? Ela geralmente é diagnosticada na ausência de um processo inflamatório cervical ou no trato genital superior. Na análise das glândulas, a gente vai observar mais a presença de Streptococcus beta-hemolítico. O diagnóstico costuma ser um conteúdo vaginal purulento, um pH mais alcalino, acima de 6. Na microscopia, um processo de esquematismo intenso, o predomínio de células basais e parasitosas. Flora tipo 3, com ausência de lactobacilos, substituição por copos gram-positivos e número elevado de polimorfos nucleares. O diagnóstico diferencial vai ser o plano período vaginal, tricomotíase, vaginite atrófica complicada, vaginite por estreptococcus tubercular, corpo estranho, como o de vaginal, síndrome de Ventolin. O tratamento ele é feito com clindamicina creme 2%, 5 gramas via vaginal por 7 dias. Em pacientes que são menopausados, deve-se associar um estrogênio tópico, uma aplicação por dia, por 1 a 2 semanas, fazer manutenção uma vez por semana. O vaginite específico é mais comum nas pacientes alguns fatores podem acabar desencadeando essa vulvovaginite, como fatores anatômicos, o fato da uretra ser mais próxima do ânus, o fato que as meninas mais novas, né, elas tendem a ter multitube com pouca gordura, pouco tecido adiposo, os grandes lábios costumam ser mais coaptados, isso tudo favorece essa vulvovaginite, tá? Também a questão dos hábitos, como higiene hipócrita, roupa de sexo, o fraldas do corpo estranho também podem acabar desencadeando vaginite. A clínica molecular de aspecto variável, no livro pode apresentar esfoliação, hiperelia e anemia, súria, polassúria, sinais de Maillard. O diagnóstico, claro, vai abordar uma anamnese bem completa. Pode-se realizar também a coleta dessa secreção via aquela sonda de. Aquela sondinha que não é de sonda de demora, é sonda de ali, que é a sonda LAPA. Toque retal, se houver suspeita de grupo estranho, é importante também fazer o parasitológico de fezes para destacar os
diagnósticos, pode se fazer também urinocultura tem, né, medidas gerais de água com sol no meio, sobre estéticas, banhos de assento com assépticos, tratar infecção urinárias presentes, tratar parasitoses intestinais se confirmadas e realizar antibiótico terapia tópica se o agente for identificado. Depois eu falei para vocês, eu gostei. Existe, né? A vaginite ou a vaginose citolítica, ela vai ser muito parecida com a conjuntivite, tá? Vai ser característica pelo aumento do número de lactobacillus no astólico linfocítico. Então, os fatores predisponentes dessa vai ser a favoritis, a gravidez, diabetes mellitus, quase sempre costuma ser crise molecularmente, dor, dispareunia, e tende a piorar no período pré-menstrual. O diagnóstico, podemos usar o pH vaginal, que costuma ser um pH mais ácido, né, visto que a gente tem muito lactobacilos. E a microscopia, vamos ter um aumento significativo de lactobacilos, raros leucócitos devido à citólise, né, essas células elas explodam, ausência de hormônios da Gardnerella ou Cândida. Então, acaba sendo um diagnóstico de exclusão. A gente vai excluindo pela ausência desses fatores. O tratamento é a alcalinização do meio vaginal. Duchas vaginais com 30 a 60 gramas de bicarbonato de sódio, diluído em 1 litro de água morna, 2 a 3 vezes por semana até necessitar. Trouxe uma imagem para vocês aqui, tá? Como vocês podem ver, aqui a gente tem os núcleos citólicos explodidos, né? Temos a presença aqui dos lactobacilos muito evidentes, bastante, como vocês podem ver, né? Vaginite atrófica, ela é mais comum no período da menopausa, devido ao pico estrogênio, certo? Pode ser também presente nas pacientes que já fizeram operectomia, quimioterapia, pacientes que estão no pós-parto, fazem certos medicamentos como o tamoxifeno. Os sintomas genitais costumam ser brilho vulvar intenso, associado a uma ardência, dispareunia, conteúdo vaginal amarelo esverdeado, os sintomas urinários, desúria, hematúria, frequência infecção urinária quente, incontinência urinária, os sinais ao exame, a epitélio vaginal mais pálido, liso e brilhante, como vocês podem ver nessa imagem. 6. Perda da elasticidade do pudor, ressecamento dos lábios, estenose de entrose vaginal, eritema vulvar e caquetes. Diagnóstico diferencial. E, doutora Henrique, porque até a imagem parecida muito, a atrofia, pequenos lados já formando, clitóris já apagados, extremamente comum de pegar nesses pacientes, esses pontos fortes. Entendi. Acho que é. Enfim, né? Tem um chão de atenção, porque às vezes você só faz exatamente com cirurgia toca o próprio creme, imaginar. Aí você aplica sobre a região, dá uma volta. Tá. Diagnóstico e tratamento. A gente pode fazer auxílio de pH vaginal, costuma ser maior que 5. A microscopia, nós vamos ter ausência de parasitas muitos polimórficos nucleares, células bandárias e parabandárias. O tratamento, reposição estrogênica local, estrogênio tópico, e a duração idosa dependendo do grau de atrofia da paciente. Aqui eu trouxe um quadro comparativo para cada um de vocês darem uma olhada depois em relação ao mais sai do vaginite. E em relação ao tratamento também, parar bem, mas depois vou também utilizar a gente da doutora Ana Paula, ela falou para mim analisar melhor, né, doutora, os mais recentes, é a clindamicina, foi uma que eu não sabia, doutora, da clindamicina. Não, ela não já claro que vai estar. Como que eu fiz isso? Trouxe também um fluxograma que vocês podem olhar com calma depois, para saber excluir, diagnosticar, o que fazer assim que olhar o movimento. E por último, não menos importante, uma questão. Vocês podem, vou ler para vocês e vocês podem dar uma ideia de você. Gestantes de 40 anos, 22 semanas, diretores de comparecem em consulta com queixa de movimento vaginal desejado e prurido vulvar há 5 dias. Refere episódios semelhantes previamente à gestação, tratado por automedicação com fluconazol 150 mg de oral, dose 1. Neocomunidades alergias, em esses 4 perguntas.
realiza higiene íntima com sabonete em barra perfumada, faz uso de protetor diário de calcina e realiza depilação com lâminas barbear, nega uso de preservativo. Além do físico, edema vulvar difuso com fissura de labiais, no exame especular o contorno vaginal bifásico, com teste de examinas negativo e um pH de 4,4. Essa é a imagem que na minha frente, do Instagram. O que vocês acham que é? Isso, diagnóstica de candidíase ou longe. Eu vou tirar uma foto. Nem é da Unicamp, doutora, isso daqui. Eu sei que eu tinha colocado uma outra questão, só que como eu fui para a Sogesc, eles colocaram a questão lá e eu esqueci de apagar a parte da Unicamp, mas não é da Unicamp, é da Sogesc. Mas eu achei muito legal, porque nessa questão ele colocou também a prática da paciente, né, de estimular o sabonete perfumado, faz então, a gente tem que recomendar também, perguntar essa paciente para que ela não tenha episódios de recorrência novamente, para ela parar de fazer o uso dessas práticas. Porque não adianta só tratar se ela deixa de continuar fazendo essas mais práticas, né? Também é importante salientar que a gente deve fazer a microscopia quando a paciente terminar o tratamento, para ver se não tem mais a presença desse fluido. Sensação da cultura era indicada para doenças. Então, se a gente entrar, né, se você tiver, em nenhum momento o colega não fez isso, não é só você ficar aí, porque é uma tradição recorrente, né? Ninguém. Ah, então vamos trocar o tratamento. A gente necessita a Holanda, né? Muito comum esse pé, esse fluido. Sim. E é isso, gente. Sim. Bom, ele é difícil não é complexo, né? Na verdade, ele tem muitas particularidades que são critérios para você acabar de declarar, quando é que o pH de um jeito, né? Mas eu acho que na prática, esse que vai fortalecer e cada vez mais, né, o conhecimento ali se tornar no dia a dia, que é quando você começar a praticar, né? Quando a gente começar a ter o pH, de pH, para você fazer, né? E aí eu acho que isso automaticamente você começar a ver o cara, olha, o pH tá tudo, o pH tá, se já tá tudo aqui, então não é isso, né? Aquilo, né? Então, por exemplo, fica muito além da necessidade. A gente tem um microscópio, não tem para no histórico, então isso que dificulta a gente fortalecer e concretizar o conhecimento. Mas eu acho que quando a gente começar a mudar, né, essa nossa realidade, se esforçar para ter isso, essa história, isso vai tornar automático. A gente olhar para a lâmina e dizer, isso aqui é tal coisa. Conseguir treinar, é que nem como eu estudei, né? Que você vai fazendo imagens, sai da tecnologia, então, treinamento, porque isso não é nada assim, um raciocínio, uma coisa assim difícil. Querendo ou não, você seguir passo a passo, já vai tudo escrito, né? As características de cada infecção, você vai seguindo, até para você ter um respaldo, né? A região vai te falar, ela levou 7 tipos de pomada, usar consciência da mesma. Então, assim, a gente tem um respaldo para tratar o paciente, explicar para ela, porque hoje em dia a informação está protegida muito, né? Então, ela testou o que não pediram, o que não pediram, né? Uma microscopia para ela. E aí, a gente tem que entender que isso é a nossa obrigação, esse tratamento. Muito importante a gente, né? E uma coisa que eu assisti também, que a gente se preocupa muito com o complexo. Cirurgias, não sei o né? Operar, não sei o quê. E não faz, você não sabe tratar o básico. Porque se você vai operar, você tem que saber tratar uma vaginose bacteriana de infecção. Porque senão ela vai implicar lá na sua cirurgia. Se você vai obstetrícia, você tem que saber o que é risco para o seu bebê. Né? Então, no dia a dia, se você trata, você faz PPGI, né? As pessoas elas persistem com o HPV, pior, né? A imunidade. Persiste o HPV se você não tratar. Você me falou paciente no intervalo do segmento, ela teve qualquer convite que procura o ginecologista. Fica se automedicando, né? Então, isso é importante também, a gente saber orientar. Você falou as orientações, porque às vezes a gente quer só tratar, passar tomada, que até o próprio calculista farmácia pode passar fluconazol, né? Eu te falo no fluconazol, a gente fala no butoconazol, né? Que são substâncias que também estão
Mas eu acho que se for continuar uma atualizada, você dá uma pesquisada depois. Eu até tenho uma amiga que fala os principais games, como que a mídia mais atualizada. Certo. Tá, obrigada. Ok. Obrigada.